Estás disposto a acolher a Deus neste ano jubilar? Continuamos a viver os sinais. A liturgia é a oração pública da Igreja. E, de acordo com o Concílio Vaticano II, é a meta para a qual se encaminha toda a sua ação e a fonte de onde vem toda a sua força. No centro, efetivamente, está a celebração eucarística, onde o corpo e o sangue de Cristo são recebidos como peregrino. Ele mesmo caminha ao lado dos discípulos e lhes revela os segredos do Pai para que possam dizer: fica conosco, pois é noite e o dia finda. Fica conosco, Senhor. Tantas vezes que pedimos isto ao longo do dia, tantas vezes que pedimos isto ao longo da nossa vida. Fica conosco. Deixa que eu possa acolher-te agora, aqui. Tu dignificas a minha vida. Tu tornas as coisas difíceis mais fáceis de entender. Por isso, depois de uma longa jornada, depois de um dia onde o cansaço e tudo aquilo que foste vivendo aconteceu em ti, entregas ao Senhor, mas pedes: fica comigo, fica conosco. Olha, montamos aqui uma tenda e ficamos, sem pressa. É isso que nós pedimos ao Senhor, que fique na nossa vida sem pressa, porque ela própria, enquanto vida, já é este ciclo de pressa. E é Jesus, é este encontro, esta certeza, esta confiança que nos pede, que nos faz pedir sempre: fica conosco. A abertura da Porta Santa, como já referimos, até ao século passado era feita como uma demolição de um muro que a fechava. Efetivo, sólido, impenetrável. Desde 1950 para cá, o muro é demolido anteriormente. E é durante uma liturgia solene que o Papa empurra a porta do lado de fora, passando-a como o primeiro peregrino desse ano jubilar. Repara como a solidez daquilo que bloqueia o nosso mundo tantas vezes é transferida para esta leveza de um homem que segue os passos de Jesus e que, já com a sua idade, com a sua falta de forças muitas vezes, é com esta leveza que empurra a porta. É com esta leveza que nós temos que empurrar as portas da nossa vida e, sobretudo, é com esta leveza que temos que abrir a porta do nosso coração, porque quem crê torna tudo possível. Então, o Papa é este primeiro peregrino que passa para lá da porta e que nos chama a seguir os seus passos. Esta e outras expressões litúrgicas lembram que a peregrinação do jubileu não é um ato íntimo e individual. Já aqui havíamos referido isto. Mas é antes um sinal de caminho de todo o povo de Deus. Para que caminhar sozinho? Com quem partilharia eu os meus medos, os meus sonhos, as minhas realizações e as minhas decepções? Creio até que aprendemos muito mais com aquilo que são as decepções do que são as nossas próprias construções. É nessa blindagem do muro que precisamos de mais força para depois, com a leveza da nossa vida, do nosso querer, abrir então a porta. Portanto, esta abertura é também esta realidade de tornar suave aquilo que aparentemente seria intransponível. E isso só se faz acreditando, só se faz vivendo a vida, só se faz fazendo os gestos simples neste ato constante de procura. Depois surge também como sinal, neste ano jubilar, a profissão de fé. E o que é a profissão de fé? Olha, é uma afirmação de verdade na tua vida. E só por isto já valeria a pena.
profissão de fé é verdade. Num mundo onde tantas vezes a verdade é colocada em causa, onde se constrói, onde se faz, onde se manipula tantas vezes a verdade, dando-lhe uma outra aparência, dando-lhe um outro sinal, dando-lhe um outro valor. A profissão de fé conjunta que vivemos em Deus é uma afirmação de verdade na tua vida. Tu dizes, este é o meu Senhor, e quem diz isso pretende que a sua vida seja disso mesmo sinal. Para que diria eu, este é o meu Senhor, se não o sentir efetivamente e se a partir daí a minha vida não for orientada nesse sentido? O batizado aceita esse sinal do batismo e expressa o conteúdo central da fé pelo testemunho que compartilha com toda a comunidade cristã para o resto da sua vida. Aquele é o ponto de partida, é o ponto de entrada, é o primeiro a atravessar da nossa porta santa, da abertura do nosso coração. Estamos com os outros, estamos pelos outros, fazemos parte desta comunidade para o resto das nossas vidas e damos disso mesmo sinal. E reconvertemos tantas vezes esse sinal, mas sempre revestido de verdade, porque essa é a profissão da nossa fé. São Paulo enfatiza como a proclamação do mistério da fé que requer uma profunda conversão. Quem melhor do que São Paulo para nos falar em conversão? E não é apenas conversão nas próprias palavras, isso seria bastante fácil, mas é também, sobretudo, na própria visão de Deus, de si mesmo e do mundo. Quem vê não pode fingir que não viu. E quando recitamos o credo com fé, isso significa entrar em comunhão com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também, obviamente, com toda a Igreja que nos transmite a fé e no seio do qual acreditamos. Dizer isto na presença de Deus é dizer isto com os outros. E essa é a manifestação da nossa fé que a vivemos em conjunto. Depois há um sinal muito importante do jubileu que se prende com a indulgência jubilar. E o que é isto da indulgência? Na memória litúrgica de Nossa Senhora de Fátima, a Santa Sé publicou o decreto sobre a concessão da indulgência plenária durante o ano jubilar de 2025. Aqueles que por doença ou por outra razão não se podem tornar peregrinos são ainda assim convidados a participar no movimento espiritual que acompanha este ano, oferecendo o seu sofrimento, o seu cotidiano e participando da celebração eucarística. A nossa fé não deixa ninguém para trás. A nossa incapacidade de caminhar não limita o encontro com Deus. A nossa incapacidade de sair de casa, ir ao encontro do outro, não impossibilita o encontro com o outro. O Papa Francisco declara que o dom da indulgência nos permite descobrir como é ilimitada a misericórdia de Deus. Não há limites, não há barreiras, não há lugares reservados, não há tu consegues e aquele não consegue. O ano jubilar permite-nos isto. Deus chega a todos, todos, todos. A indulgência é assim uma manifestação concreta da misericórdia de Deus e que transcende os limites da justiça humana e os transforma. Repara, transcende estes limites e ajuda a transformá-los. Vai para lá dos limites impostos pelo mundo, transformando esse mundo a partir dos próprios limites que ele se cria a si próprio. Deus leva-nos para lá dos limites. Continua também tu a transformar este mundo para lá dos teus limites e para lá dos limites que o próprio mundo coloca a si próprio. Estamos juntos, continuamos juntos. Estamos a viver o Jubileu 2025.